Na página 37, o item 23 do material didático diz a Igreja Católica e a Bíblia. Bom, nesse período que eu chamo de Era das Trevas, por motivo diferente do que os historiadores chamam de Era das Trevas, eles chamam de Era das Trevas por acreditar que nesse período desenvolveu-se pouca cultura. Eu chamo de Era das Trevas por conta dessa questão espiritual. Uma das coisas era, a Bíblia não podia ser traduzida para a língua do povo. Esses bárbaros, eles não tinham Bíblia na língua deles, eles não podiam ler, eles dependiam do padre para poder explicar. Só que o padre também não explicava, ele fazia as missas em latim, então as pessoas entravam nas igrejas, ouviam aquelas missas que eles não entendiam nada, e aí você entende até porque a Igreja Católica tem vitrais em toda a igreja, porque se você olhar para aqueles vitrais, eles estão contando uma história. Tem, por exemplo, José e Maria, né, com o menino Jesus, aí num outro vitral, eles se dirigindo ao Egito, outro, eles voltando, agora indo para a Galileia, e depois outro, Jesus com 12 anos, indo até Jerusalém, no templo, e ali as pessoas entravam e por aqueles vitrais eles então recebiam uma mensagem, mas o padre estava falando em latim. Então, isso é um absurdo. O cristão tem que ter a Bíblia, tá bom? Disponível para ele. E a igreja tem que trabalhar por isso. Bom, ainda no ano 998, o comentário diz: a Bíblia era mantida afastada do povo. Não havia tradução da Bíblia para o alemão e nem para nenhuma língua dos bárbaros. A primeira tradução feita para a língua bárbara será feita pelo anabatista John Wycliffe, perto do ano 1300 da era cristã. A primeira tradução do Novo Testamento para o alemão será feita por Martim Lutero em 1522. Apesar da doutrina luterana ser diferente da nossa, ele batizar criança, Lutero continuou acreditando em purgatório, nas suas 95 teses estão lá, o purgatório, tá bom? Mas nós temos que reconhecer que, em termos literários da Bíblia, Lutero foi importante com essa tradução que ele fez. O comentário prossegue. Nesse período, a Bíblia existia em pergaminho ou em códices. A Igreja Católica, como instituição rica e respeitada pelos reis e soberanos, era para ter espalhado a palavra de Deus, realizando traduções para todas as línguas. Mas, ao invés de trabalhar pela propagação, ela trabalhava intensamente para que a Bíblia não chegasse nas mãos do povo, inclusive com a ameaça de morte. Aquele John Wycliffe mesmo, nós vamos estudar a história dele. Por ele ter traduzido a Bíblia, a Igreja Católica tentou matar ele em vida, não conseguiu, não, porque o rei da Inglaterra protegeu ele, e a Inglaterra estava em guerra contra o Sacro Império Romano Germânico, que era aliado do Papa. Então não conseguiu matar. Mas depois que ele morreu, se levantou um rei em favor dos católicos, eles foram lá, desenterraram os ossos desse anabatista e queimaram ele. E um dos motivos foi que ele traduziu a Bíblia, ele enviou missionários pregando o evangelho pela Europa. Então o resultado foi o Papa queimar os ossos dele. As traduções da Bíblia eram casos raros e normalmente por decisões pessoais. Eu coloquei aí 7 exemplos. Tá bom? No ano 340 houve uma tradução de Úfilas, que eu falei para vocês, que ele provavelmente seria até um anabatista. No ano 500, foi traduzida a Bíblia para o armênio, onde viviam os anabatistas paulicianos. Em 735, houve uma tradução do Evangelho de João para o inglês.
Em 748, a tradução do Evangelho de Mateus para o alemão. Em 990, os 4 evangelhos em dialeto Wexer. Em 1200, o Novo Testamento de Lyon, traduzido pelos anabatistas albigenses. E ainda no ano 1200, os Salmos e os Evangelhos, traduzidos pelo anabatista Pedro Valdo. Então, a Igreja Católica, nesse período, ela trabalhava contra a difusão da Bíblia, para vocês verem que realmente é algo inacreditável. Não?